Olá, eu saúdo a todos com a graça e a paz de Deus nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E são todos bem-vindos a mais um estudo bíblico. Hoje estudaremos o tema 169, que tem como título Incredulidade. E vamos ver o que a Bíblia diz sobre a incredulidade, né? Que é algo com certeza fatal para a alma. É algo que ocasiona perdição. Eu quero convidar a você que se ajoelhe juntamente comigo para elevarmos aos céus uma prece a fim de estudarmos esse tema da Palavra de Deus. Pai Santo, Deus amado, louvado e engrandecido seja o seu soberano nome, Jeová, e o nome de seu Filho unigênito, nosso Senhor Jesus. Agradecemos pela oportunidade de estudar mais uma vez a Tua Palavra. Vamos estudar esse tema, Senhor, tão sério, sobre a incredulidade. E nos ajude, Senhor, a analisar a nossa própria vida, se estamos abrigando a incredulidade em nosso coração, Pai. E nos liberta se estivermos nessa condição, Senhor. É o que te suplicamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos para a pergunta de número 1. Esse estudo é composto por 22 perguntas e respostas, e a primeira delas é essa que você já vê em sua tela. Que advertência contra incredulidade é feita na Bíblia? Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para apartar-se do Deus vivo. Hebreus 3, verso 12. Já lemos esse texto, no estudo anterior, mas mais uma vez ele aparece aqui porque a apostasia ela tem muito a ver com a incredulidade, São irmãs gêmeas. Vamos para a pergunta 2. Que é impossível sem fé? A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar-lhe. Hebreus 11, verso 6. Então, se não tivermos fé, é impossível agradar a Deus. Pergunta 3. Como unicamente podemos ser justificados? Sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, verso 1. Então nós somos justificados pela fé, não pelas obras. Não é por nenhuma obra que façamos que somos justificados. Mas uma vez que somos justificados pela fé, nós vivemos uma vida de obras justas, de obediência aos mandamentos de Deus, Pergunta 4. De que vive o justo? Mas o justo viverá da fé. Hebreus 10, 38. Outras traduções dizem o justo viverá pela fé, Se os homens são justificados pela fé e devem viver da fé, segue-se que ser incrédulo é não ser justificado e, consequentemente, não viver no sentido aqui mencionado. Pergunta 5. Em quem o Senhor não tem prazer? Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus 10, 38. Então, se nós recuarmos uma vez que nós recebemos o conhecimento da verdade, e em algum momento até nós vivemos em Cristo, mas nós recuarmos, o Senhor não tem prazer em nós, Pergunta 6. Que espécie de notícias trouxeram os 10 espias quanto à terra prometida? E infamaram a terra que tinham espiado. Números 13, 32. Aqueles homens, eles falaram mal, eles infamaram aquela terra, Pergunta 7. Que disse Caleb da capacidade de Israel para dela se apoderar? Vamos ver o que Caleb disse sobre a capacidade deles de se apoderar daquela terra. Subamos animosamente, possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Números 13, versículo 30. Então foi uma palavra de fé, de encorajamento, de certeza de que Deus daria aquela terra ao seu povo, Agora vamos ver na pergunta 8 o que disseram os 10 espias. Porém os homens que com ele subiram disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Números 30, verso 31. Então olha só, Essas palavras de incredulidade, de falta de fé, foram como um balde de água fria sobre a mente do povo.
Pergunta 9. Por que não atingiu Israel a norma da justiça? Vamos ver a resposta. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé. Romanos 9, 31 e 32. Então nós vemos aí que até para se chegar à lei da justiça, né, a lei justa, né, a lei perfeita da liberdade, como fala Tiago, sendo praticante, não somente ouvinte, até para se chegar e se obedecer a essa lei é necessário ter fé. Porque muitos estão proclamando por aí, inclusive homens que deveriam defender a obediência a Deus. Não, é impossível obedecer a Deus. É impossível. Sem fé é impossível mesmo. Se você continuar nessa incredulidade aí, com aparência de religiosidade, com aparência de cristianismo, é impossível mesmo. Vamos para a próxima pergunta, pergunta 10. Quando soube do fracasso dos discípulos para curarem um rapazinho doente, que disse Cristo daquela geração? Vamos ver. E ele respondendo lhes disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco, até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Marcos 9, 19. Então, olha só, Jesus falou isso dos seus discípulos, hein? Porque ele havia subido o monte com Pedro, Tiago e João, que foi onde aconteceu ali a transfiguração, e quando ele desceu do monte, os outros 9 discípulos que ficaram ali não puderam curar aquele rapazinho. E o pai dele disse para Jesus, Senhor, se o Senhor pode fazer alguma coisa, cura o meu filho. E Jesus falou assim, se eu posso, não. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E ele falou, eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. E aí o Senhor ajudou aquele homem na sua incredulidade, ele teve fé e o seu filho foi liberto. Vamos para a pergunta 11 agora. O que disse Cristo a Tomé por não haver ele crido no testemunho de seus irmãos quanto à ressurreição do Senhor? Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. João 20, verso 27. Então, olha só, né? E ele disse ainda mais, ele falou assim, porque você viu, Tomé, e você creu. Porém, mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram, que somos nós, né? Nós não vimos Jesus ressuscitar. Muito menos vimos Jesus fisicamente como os discípulos viram e pudemos tocar nas suas feridas cicatrizadas, das mãos, do lado, dos pés. Mas nós cremos de todo o coração. Portanto, somos muito mais bem-aventurados do que Tomé e os discípulos que viram, né? Vamos para a leitura desta nota. O Senhor repreendeu Tomé por causa de sua incredulidade, pois não queria aceitar o testemunho de tantas pessoas dignas de fé que o tinham visto. Quão mais repreensível a incredulidade mantida em face da atual nuvem de testemunhas, de profecias cumpridas e em cumprimento. Essa nuvem de testemunhas é falada lá no capítulo 12 de Hebreus, né? Se eu não me engano, é o capítulo 12 mesmo. O capítulo 11 de Hebreus fala ali sobre os heróis da fé, sobre todos estes grandes exemplos de homens que foram vitoriosos na fé. E o versículo 1 do capítulo 12 diz, né? Portanto, nós, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Se Paulo falou isso naquele tempo, que eles tinham uma tão grande nuvem de testemunhas, quanto mais nós que vivemos nos fins dos tempos, temos uma nuvem muito maior de testemunhas. Nós não temos uma nuvem só de testemunhas, temos um céu inteiro cheio de nuvens de testemunhas. Pois temos a testemunha dos primeiros cristãos, que pagaram com a própria vida pela sua fé. Temos a testemunha dos reformadores, temos a testemunha dos pioneiros da nossa obra adventista.
e temos as testemunhas atuais também que estão perseverando em servir ao Senhor. Então que nós corramos com fé, não com incredulidade, mas com fé, a carreira que nos está proposta. Amém? Pergunta 12. Depois de falar dos numerosos exemplos de fé apresentados em Hebreus 11, que nos exorta Paulo a fazer? Que é exatamente esse verso que eu li, né? Acabei de ler agora. Vamos para a nota. Todo o embaraço de que aí se fala inclui os traços de caráter e os hábitos de vida que retardam a carreira cristã ou nos impedem de a seguir com êxito. Esses devem ser abandonados. Há, porém, mencionada alguma coisa que é mais que um embaraço, é um pecado, e pecado que muito de perto nos rodeia a todos, a incredulidade. Ser incrédulo, portanto, é pecaminoso. Então que o Senhor nos livre da incredulidade, né? Não sejamos discípulos incrédulos como Tomé, mas sejamos pessoas cheias de certeza, de fé, de convicção. Pergunta 13. Por que deixaram muitos de entrar outrora no repouso de Deus? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa de sua incredulidade, né? Hebreus 3, 18 e 19. Então, quem são esses que não entraram no repouso por causa da incredulidade? Foram exatamente aqueles que ouviram os 10 espias. A gente não vai conseguir, não. Aquele povo é um povo muito mais numeroso do que nós, ali tem gigantes, nós somos como gafanhotos diante deles. Eles não entraram no descanso na terra prometida por causa da incredulidade. Pergunta 14. Que se diz a respeito desses incrédulos? Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Hebreus 3, 17. Então é exatamente sobre eles, né? Pergunta 15. Que lição devemos tirar do procedimento deles? Temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de nós fica para trás. Hebreus 4, verso 1. Deus não muda. Se ofendeu com a incredulidade dos israelitas e recusou-lhes entrada em Canaã por causa disso, não nos pode permitir entrar no repouso celeste enquanto condescendermos com a incredulidade. E muitos vão ficar, amados. Muitos vão ficar. Quando ouvirem o verdadeiro evangelho, não vão querer largar o falso. Eles vão ser incrédulos. Quando virem os milagres, quando virem o poder de Deus agindo de forma grandiosa. Talvez alguns até assistindo esse vídeo vão estar presenciando isso. Mas vão se manter em incredulidade, agarrados ao falso evangelho que aprenderam e vão perecer. Não poderão entrar no descanso. Pergunta 16. Por que devemos todos trabalhar? Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência e incredulidade noutra tradução. Hebreus 4, verso 11. Então nós devemos trabalhar para isso, né? Para entrar naquele repouso, inspirando fé nas pessoas, coragem, determinação, disposição em obedecer a Deus. Pergunta 17. Contra que somos advertidos quando repreendidos pelo Senhor? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Hebreus 12, verso 5. Então que nós sejamos humildes, né, para aceitar a repreensão do Senhor, para não desmaiar quando formos repreendidos. Pergunta 18. A quem castiga o Senhor? Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Hebreus 12, verso 6. Então aceitemos a correção do Senhor, né? Pergunta 19. Fazendo Deus a Abraão uma promessa que se afigurava impossível de cumprir-se, de que maneira a recebeu ele?
e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Romanos 4, verso 20. Então ele foi fortificado na fé, ele não duvidou, ele deu glória a Deus. Amém? Pergunta 20. Como foi considerada a fé manifestada por Abraão? Pois que diz a Escritura, creu Abraão a Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Romanos 4, verso 3. Ele creu, né? Que nós também venhamos a crer, mesmo que pareça impossível, mesmo que pareça improvável, vamos crer, vamos ver o impossível acontecer. Pergunta 21 e penúltima. Como devemos nós orar ao ser perturbados por dúvidas? Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Marcos 9, 24. É exatamente o que eu falei para vocês, né? Do pai daquele menino que estava endemoniado. Que quando Jesus disse para ele, se eu posso, não. Se você pode crer, tudo é possível que crer. E ele disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Se nós fizermos essa oração, se você estiver aí agora fazendo essa oração, o Senhor ele vai te ajudar a ter fé, a não ser incrédulo, e você verá as maravilhas, as libertações acontecendo. Pergunta 22 e última. Que é prometido aos que creem quando oram? Por isto vos digo que tudo que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Marcos 11, 24. Então é essa que deve ser a nossa atitude. Acreditar que nós já recebemos e nós o teremos. Obviamente, se nós estivermos pedindo algo que está de acordo com a vontade de Deus. Porque o próprio Jesus, quando orou no Getsêmani, ele disse, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Era possível? Com certeza era possível o Pai passar aquele cálice dele. Mas se ele fizesse isso, eu e você não estaríamos aqui hoje. Ele teve que beber aquele cálice para que eu e você tivéssemos a salvação garantida. E Jesus complementou a sua oração dizendo, contudo não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Que essa seja a nossa atitude. Que vivamos uma vida de certeza, não de incredulidade. Crendo que aquilo que pedimos a Deus, Ele fará, pois o que prometeu é fiel. Vamos orar? Pai Santo, Deus Eterno, eu costumo fazer só a oração inicial, Senhor, nesses estudos, mas eu tive vontade, Pai, de elevar a Ti os pensamentos nesta hora, neste momento, nesta ocasião. Porque porventura, Pai, talvez esteja assistindo alguém que está necessitando, Senhor, de fé. Está necessitando que o Senhor remova, Pai, da sua vida, da sua mente, a incredulidade, a falta de fé, a incerteza, a fraqueza espiritual. Eu te suplico, Senhor, que esteja com esta alma, Pai, fortalecendo esta alma, Senhor, enchendo esta vida de certeza, de fé, de confiança em Ti, no Teu poder, Pai, para que veja as Tuas maravilhas, para que veja libertações, Senhor, tremendas acontecendo, Senhor. Almas sendo libertas do poder dos demônios, do poder do falso evangelho, do poder do engano, do poder da mentira, do poder da carnalidade, da depravação, dos vícios que acorrentam as almas na incredulidade, na perdição e nas trevas. Por misericórdia, Pai, liberta esta alma. Encha esta alma, Senhor, de certeza, de fé, de poder do alto. E nos ajude, Senhor, a vivermos conforme toda a palavra que sai da boca do Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus continue nos abençoando e nos guiando. Agradeço a sua atenção. E até o nosso próximo estudo bíblico, se Deus assim nos permitir. Tchau!